Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Domingo, mais uma vez, aqui estamos, né? Esse diazinho friozinho na sombra, no sol tá quentinho. Então vamos aproveitar para aquecer o coração já cedo. Vamos fechar os olhos e levar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Que Ele continue nos aquecendo de dentro para fora, nos auxiliando, protegendo a todos aqueles que não têm um lar, oferecendo um suporte para eles da melhor forma possível nessas noites frias. Senhor, abençoe a todos nós com sua luz divina, elevando o nosso sentimento de paciência para com o próximo, que os nossos aprendizados possam ser mais assimiladores, que possamos repassar aos outros as melhores coisas e, acima de tudo, permita que sempre consigamos enxergar a trilha do caminho do bem para nela permanecer. Que o nosso amigo Radha tenha todo o amparo dos mentores da casa para nos passar seu conhecimento da melhor forma, da forma mais simples de se entender, e nos auxilie, Pai, nesse entendimento. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Continuando a nossa programação aqui de domingo, né? Quando a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. E eu estava lendo, preparando sobre isso daqui, sobre as perguntas e respostas de hoje. Hoje é parte 3, capítulo 4. Gente, é brincadeira. Uma coisa que foi lançada no dia 18 de abril de 1857, a coisa que eu digo é a obra, o Livro dos Espíritos, tem 165 anos, e a gente vai ver aqui como o que se fala aqui ainda é super atual. Os questionamentos de Kardec, e a gente pega outras perguntas de Kardec junto à espiritualidade maior, ao espírito de verdade, e a gente vê o quanto é atual. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da lei da reprodução, capítulo 4. Pergunta 686: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Resposta: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Por quê? Porque o espírito, ele precisa da matéria para a sua evolução individual. Sem a matéria, sem o uso da matéria, não vai haver evolução espiritual. Então precisa. É como hoje no curso de mediunidade a gente estava comentando, que era assim, falou, o espírito é elétrico, a matéria, o corpo espiritual é magnético. Então nós somos um conjunto nós somos seres eletromagnéticos, nós encarnados hoje. Então nós precisamos do magnetismo e precisamos da eletricidade. E onde nós vamos ter o magnetismo? Na matéria, né? Nessa embalagem que nós temos aqui hoje de carne, né? Nesse garrafão de carne que nós estamos embutidos hoje aqui. Pergunta 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Eu lembro que quando eu era jovem, uma vez a gente conversando, do jeito que está crescendo o mundo, não vai ter lugar para ninguém, né? A gente duvida da capacidade de Deus, do planejamento de Deus, né? Superpopulação, não vai caber ninguém, vai faltar as coisas para todo mundo, né? Isso é chamar de Deus incompetente, né? E
pior ainda, que Deus pega um Jesus que é abaixo dele, põe como administrador do planeta, né? Um governador, então, pô, o cara é mais incompetente ainda, botou um outro abaixo dele para administrar uma incompetência. Mas aqui por quê? Porque a gente não tem essa ideia da grandeza que é a obra do universo, que é a grandeza de Deus. Então tudo o que acontece, tudo o que está, faz parte do programa, né? Está dentro do projeto. Quando a gente faz um projeto, a gente tem os prós e os contras deles, está dentro do projeto, né? Então a resposta: não. Deus a isto provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele alguma inútil faz, alguma coisa inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, se a gente pegar um quadro da natureza aqui, essa é a minha imagem aqui, eu pegar um pedacinho desse tronco de árvore aqui, ó, se a gente só focalizar aqui, nós só vamos focalizar nesse pedacinho da casca da árvore, mas a gente não tem toda essa imagem que nós estamos vendo aqui. Olha que coisa linda. Não, a gente está só focalizado aqui. Isso são as dúvidas que a gente tem, que a gente acha que o mundo está desgovernado, que tudo está fora do padrão, que tudo não, né, perdeu o controle de tudo. É porque o que está acontecendo? Nós estamos vendo só a casquinha de árvore da paisagem. Nós não estamos enxergando a obra inteira, a totalidade da obra. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Pergunta 688. Há neste momento raças humanas, isso em 1857 foi lançado o livro, vamos falar em 55, vá. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da terra? Resposta: assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras em dia tomarão a vossa, né? Então realmente tem raças humanas que estão decrescendo, tem outras raças que estão aparecendo, né? O homem de hoje, o homem em estrutura de hoje é diferente de 200, 300, 400 anos atrás, ou de 1000 anos atrás, é muito diferente. Por quê? Porque tudo evolui, tudo muda, né? Então aquela força bruta, aquela força física que se necessitava aí há 2000, 3000 anos atrás, hoje já não é necessária. Nós vamos ver aqui para frente aqui. Então, assim acontecerá de fato, é que outras lhe terão tomado lugar, e como outras em dia tomarão o da vossa. Pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos que voltaram. Nós hoje aqui somos os mesmos que estiveram alguns milênios atrás. Não sei se é a primeira vez que estamos reencarnando na Terra, mas nós estamos no mesmo padrão vibratório. Pode ser que a gente tenha vivido em outros mundos, outros planetas, mas no mesmo padrão da Terra, do planeta Terra. Pode ser que seja a primeira vez que a gente está tendo aqui. Ou, né, já tivemos lá atrás, certo? Fatalmente já tivemos lá atrás, né? Saber lá, né? Acho que já votamos em Barrabás no dia do julgamento do Cristo. Eu acho que nós estivemos lá, voltamos em Barrabás, né? Saber lá o que nós já fizemos e o que a gente faz ainda. Então, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. O espírito é eterno, o corpo é temporário, né? Esse corpo vem, aproveitamos ele, depois a embalagem fica meio rasgada, fica frágil, fica tudo enrugada, começa a pegar ar, azeda o equipamento que está dentro aqui, aí
Nós vamos embora, fica aí, depois a gente volta com nova embalagem, né? Remodelação do produto, não é assim? Né? Agora, novo leite com nova embalagem, é o mesmo leite, né? Paçoca com nova embalagem, é a mesma paçoca, é só a cor que é diferente da embalagem. E assim somos nós, certo? Mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento, ela vai diminuir, e de desaparição. A raça humana vai sumir do planeta, vai chegar num ponto que a raça humana vai sumir do planeta. Porém, vai vir uma outra raça mais atual, né? Mais moderna, vai vir aí o 5.0, com uma airbag, direção hidráulica, banco de couro e tudo mais, né? Substituirão, tá difícil, hein? Outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual. Então essas raças modernas que virão amanhã, vai ser descendente da de hoje. Assim como nós, a de hoje, somos descendentes das de ontem, e as de ontem, de ontem. Querem ter uma ideia mais assim? Livro A Caminho da Luz, de psicografia de Chico Xavier, Emmanuel. Então ele conta sobre a formação do planeta Terra, dos espíritos que foram trazidos para cá, dos exilados de Capela, que tinham uma evolução intelectual muito grande, mas uma moral ínfima ou quase nada, tá certo? Então esse pessoal foi degradado para cá. Por que tiveram que vir para cá? Porque Capela lá estava passando, vamos falar assim, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ou de regeneração para outro tipo. Então eram espíritos que não tinham mais padrão vibratório de acordo com o planeta onde moravam. É a mesma coisa nós aqui, estamos passando por isso aqui no planeta Terra. Aqui, quem tiver essa sintonia para um planeta de regeneração, vai permanecer aqui, ou pode ir até para um outro planeta de mesma sintonia de regeneração. Mas aqueles que não estão, vão ser levados para outros cantos, né? Saber lá onde que nós vamos fazer pirâmide, né? Verdade? E no livro A Caminho da Luz fala que os egípcios, ou a grande maioria dos egípcios que vieram, é o que tinham maior ligação, por isso com essas coisas de astronomia, ciência dos egípcios, eles souberam aproveitar essa oportunidade que vieram aqui, se adequaram moralmente e foram embora, voltaram, tá certo? Então é que nem uma universidade, tem classe, né? O primeiro ano tem o A, B e C. O A é os top, os B os mais ou menos, né? O C já viu, né? É aquela turma do fundão lá que nem com cola vai, tá certo? Mas é tudo primeiro ano. Então existe isso daí. Então nós chegamos aqui no livro A Caminho da Luz, é fantástico, gente. Então fala sobre as raças adâmicas, sobre os chineses, os orientais, as raças primitivas que já estavam aqui, o homem primitivo do planeta Terra, que foram espíritos que foram já encarnados primitivamente aqui. E esse pessoal que veio de fora para cá, veio dar o up do conhecimento intelectual, entendeu? Aí a roda, né, vamos falar assim, né, a roda veio lá de Capela, um exemplo, né? Entende? Então aqui quem estava muito primitivo aqui veio receber instrução desse povo intelectualmente evoluído de lá, mais moralmente. Então, como ele sofre, ele tinha que ser mais humanitário, tinha que dividir mais, né? E ainda tem gente de Capela, dizem que a maioria dos espíritos que aqui habitam são espíritos estrangeiros, ou que seja, não são oriundos do planeta Terra, vieram de outros lugares para cá. Isso é um comentário meu, tá? Isso é o que a gente ouve, conversa e tal, mas é assim que funciona, tá bom? Então nós estamos em franca evolução, tudo
planeta, matéria e universo. O universo se transforma, se renova, está em movimento. E nós, espíritos, também estamos. E as nossas raças também vão estar. Tá ok? Então substituirão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual raça, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres mais brutos e selvagens dos tempos primitivos. Está muito difícil? Está muito enrolado? Está muito emaranhada a coisa? Não? Então vamos lá. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem de corpos primitivos mediante a reprodução? A origem das raças, resposta, a origem das raças se perde na noite dos tempos, como todas pertencem, porém, à grande família humana. Então, todo tipo de raça, né? Raça branca, raça amarela, raça negra, todos pertencem à raça humana, tá? Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos, entende? Então, o cruzamento dessas raças que foram produzindo um tipo novo, né? Por que o brasileiro é forte? Por que nós somos? Porque nós somos misturados, nós somos uma salada mista. Aqui não tem o ariano puro e não tem o africano puro, está tudo misturado, o indígena, aqui nós somos uma salada mista. Se fizer um exame de DNA profundo em nós, essas coisas, nós vamos ver o gênero. Nós trazemos aqui gente do Oriente, está tudo misturado, está tudo junto e misturado aqui. Por quê? Por causa da colonização que nós tivemos, a interação entre os povos que já tivemos. Muitos europeus que vieram da Europa para cá, na colonização nossa, já vieram misturados com outras raças lá. Tá certo? Então, eu acho que aquele PO puro de origem, que nem gado, né? A gente fala, né? Aquele é puro de origem, eu não sei, é difícil, hein? Eu acho que não existe mais o ser humano PO, puro de origem. Eu acho, não existe mais. Tá? Qual o ponto de vista, pergunta 691, qual do ponto de vista o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Qual é o ponto de vista? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Isso lá em 1857, hein? Né? O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Imagine hoje, com a tecnologia que existe hoje, né? Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não consegue os animais. Então aqui, pela resposta dos espíritos, eles estão comparando o que era o homem em 1800 e o que era o homem há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás. Imagine hoje, né? O que somos hoje, com relação ao homem de 1800, o que nós produzimos, né? Eu sempre conto isso aí, quando veio o computador, a gente achava, agora o computador vai ser uma moleza, nós vamos trabalhar menos, o computador vai fazer... Mentira, nós estamos trabalhando muito mais do que antes do computador, porque nós estamos fazendo muito mais coisas, estamos agilizando mais, o volume de trabalho aumentou mais. De primeiro eu visitava cliente, fazia um relatório de visita, pedia orçamento, vinha, conversava com o cliente e tira. Hoje não, hoje com o computador eu faço projeto, eu faço orçamento, eu monto orçamento, eu monto o pedido, quer dizer, aumentou a capacidade, a gente faz 100 coisas, a gente faz 100 vezes mais as coisas hoje, com a tecnologia que tem. Vocês imaginem daqui 30 anos, daqui 10 anos para frente, o que é que nós vamos conseguir fazer, o que se vai fazer, né? Muitas profissões desapareceram, profissões de 40, 50 anos atrás desapareceram, e tem muitas profissões de hoje que vão desaparecer. Existe até um estudo disso daí, de algumas profissões que irão desaparecer. Entende? Por quê? Por causa da inteligência que vai desenvolvendo, o homem vai desenvolvendo a inteligência, certo?
Então hoje nós não precisamos mais de força bruta. Nós temos as alavancas para movimentar corpo pesado, nós temos o munque, nós temos o guincho, temos a roda para transportar, né? Então veja bem, antigamente não existia isso, né? Imagine o pessoal, né, para levar uma carga, como é que era para mover. Hoje não. Hoje a gente vai com o munque, vai com o caminhãozinho lá, pega o munque, um cara só, movimenta 50 toneladas de carga, brincando, uma pessoa, ainda vai ele vai com o aparelhinho na cintura, ainda ele movimenta, ele leva onde ele quer, põe onde ele quer, né? Tudo isso é inteligência do homem, é aperfeiçoamento daquilo, saiu do zero e vem aperfeiçoando. Pergunta 692, será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência? Seria conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem ao seu curso normal? Nós não temos desenvolvimento de raça, né? Desenvolver um gado que fique mais produtivo no leite, um gado que seja mais produtivo de carne, né? Existe. Então vamos ver a resposta. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de Deus que se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza. A natureza tem uma meta, que é a perfeição, para se aperfeiçoar. Por isso que nós somos chamados de co-criadores. Nós somos criados por Deus. Deus criou tudo, mas nós somos co-criadores. Fazemos parte dessa obra, de ampliar essa obra, né? Sendo a perfeição a meta que tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, se nós estamos melhorando as raças, estamos melhorando as plantas, estamos melhorando as coisas, as condições de vida, está tudo dentro do projeto de Deus, está tudo dentro do planejamento. Pergunta 692. Geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam seu, senão o acréscimo de seus gozos, né? Isso não lhe diminui o mérito, ou seja, o cara, não, mas aquele cara lá, ele aperfeiçoou determinada coisa para ele ficar famoso, né? Para ele ser elogiado, entendeu? Então vamos ver respostas aqui. Quem importa seja nulo o seu merecimento, né? Não interessa se ele mereceu ou não, o que importa? Que ele vá ter fama por causa disso, que ele vá receber honrarias por causa disso. Desde que o progresso se realize, né? Desde que haja realização do progresso, melhora para a comunidade, vamos falar assim, que importa que ele receba elogios, títulos e mais, né? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e sobre esse aspecto é que maior proveito tira, né? Então, eu estou fazendo porque eu quero receber honrarias, eu estou inventando alguma coisa, inventando uma nova técnica, desenvolvendo, mas eu não estou pensando em melhorar a vida de vocês, eu estou pensando em ficar no altar, né? Ficar no pedestal. Agora, se é uma coisa que eu vou massagear meu ego com isso, mas com essa coisa eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo a inteligência, eu estou promovendo um bem de alguma forma. Então tem merecimento isso daí, tá? Isso tem. Vocês querem ver uma coisa muito triste que aconteceu nos campos de concentrações? As experiências cirúrgicas que aconteceram dentro do campo de concentração, certo? Né? As cirurgias cardíacas nasceu disso, a laqueadura nasceu disso, muitas técnicas cirúrgicas infelizmente nasceram disso, né?
a ideia era muito boa, porém o atraso humano, o atraso da mente humana, que realmente o cara queria assim, se vangloriar da obra sem pensar na dor daquele que estava ali. Entenderam? Então, a gente responde por isso? Responde, a gente responde por isso, sim. Tá? Mas infelizmente, de uma coisa tão triste, de uma coisa tão ruim com a humanidade, com o ser humano, hoje tem coisas ali que foram desenvolvidas que hoje salvam vidas. Coisas que trazem vidas. Né? A parte de inseminação, essas coisas, trazem vidas. Entende? Tudo está dentro da obra, ou de um jeito ou de outro. Tá? Não que eu sou a favor do que aconteceu lá, hein? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dando um exemplo do que se aconteceu, do mal que se fez e alguma coisa de bom se tirou disso. Mas infelizmente teve muita dor, muita lágrima em cima disso daí. Tá? Pergunta 693. São contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza, tudo que atrapalha a natureza em sua marcha, é contrário à lei geral, ou seja, a lei natural, a lei de Deus. Então, tudo aquilo que a gente vai colocar de obstáculo e vai atrapalhar a natureza, tudo é contrário à lei geral. 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele autorrepreensivo impedindo essa reprodução? Vamos lá. Nós temos uma lavoura. A gente passa um Roundup, né? Olha, fazendo propaganda aqui, passa um mata-mato ali, certo? Eu estou fazendo isso por quê? Para que essa praga, que essa erva daninha não mate a minha lavoura. Então, até um certo ponto, eu posso fazer isso daí. Até um certo ponto. Eu não posso abusar, né? Eu não posso fazer como fizeram no Vietnã. Passar com um avião e jogar desfoliante, eu mato uma floresta para descobrir quem está embaixo. No Vietnã aconteceu isso. Certo? Então, isso não. Isso daí já desequilibra tudo. Mas dentro do possível eu posso. Vamos ver a resposta ali. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar, sem abusar. Podemos usar, devemos usar, sem abuso, sem excesso. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. Então, nós não devemos usar, impedir alguma coisa da natureza sem que tenha necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que distingue dos animais. Então, essa é a inteligência que nos vai distinguir dos animais. Por quê? O homem obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, né? Então, aquela coisa, ai que judiação, não vamos deixar a onça pegar, um exemplo, deixar a onça pegar aquela lebre. Gente, faz parte do equilíbrio. Ela tem que matar aquela lebre, ela tem que comer aquela lebre, porque é a sobrevivência dela. Agora, se eu não for deixar a onça caçar, vai dar um desequilíbrio. As onças vão morrer de fome e vai empestear um negócio de lebre ou outro servo, né? Entende? Então, tudo tem. Então, os animais vão pelo equilíbrio. Porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação. Então, esse instinto de destruição, o que é? Eles atacarem ali, provém a própria
conservação dos animais. Obstenha o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, o animal atacando o outro, o animal caçando, ele está dentro do equilíbrio dele, ele está sobrevivendo, ele está dentro do equilíbrio dele, né? Quando a gente inventa que não pode mais matar, caçar jacaré no Pantanal, tá lá a superpopulação de jacaré, que é um problema, né? Aí o pessoal da lavoura não podia mais eliminar as capivaras, certo? Capivara hoje é um problema para quem tem lavoura. Quem tem lavoura de milho, né? O agricultor tem que cavar trincheira, gente. Tem que pegar o campo de milho dele, fazer trincheira, fazer buraco para que a capivara não vá lá no milharal, caia no buraco e não consiga entrar lá. Devasta tudo, devasta a lavoura. Por quê? Porque houve um desequilíbrio. A partir do momento que a gente faz um desmatamento, a gente vai fazer o quê? Um desequilíbrio da natureza, né? E graças a Deus o Brasil é um país, poucos países do mundo, que conserva muito bem as matas nossas. Devemos pesquisar sobre isso daí, olhar. Nós temos aí o que a gente produz hoje dentro da agricultura. Não sou inserido em agricultura, tá? Minha coisa é outra coisa, meu ramo é outra coisa, é tijolo, tá certo? Mas o que a gente produz em agricultura, nós temos, se a gente ainda for abrir mais área, que nós podemos abrir mais área, tem mais área ainda para aumentar muito mais ainda. Só que a tecnologia que está desenvolvendo hoje, nós estamos conseguindo melhorar esse processo, tanto na área pecuária como na área de agricultura. É a inteligência do homem, tá? Então, essa coisa do animal um atacar o outro é questão de sobrevivência. Então deixa lá, né? Deixa a cobra comer o sapo dela, comer o rato dela. Ela comendo o rato, ela está dando equilíbrio, não vai infestar de rato aqui, né? A galinha vai comer o escorpião dela, não vai infestar de escorpião. E assim é o equilíbrio da natureza. Esse é o equilíbrio. A partir do momento que a gente quer interferir nisso daí, pode pensar, a gente atrapalha um pouquinho sim, tá bom? E a última pergunta, 694, o que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, né? Eu não quero ficar grávida para não deformar meu corpo, não quero não sei o quê. Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material, né? A pessoa se preocupa tanto com o corpo físico, é uma coisa que vai se sustentar aí o quê? 90 anos? E 90 anos não vai chegar do mesmo jeito que começou, né? E a gente dá tanto valor para essas coisas, para a aparência, né? A partir do momento que se tem uma beleza espiritual, essa beleza espiritual transcende a beleza física, transcende, porque a beleza espiritual ela é vibratória. Então você sente a beleza espiritual e a beleza física nem tanto. Agrada de impacto, a primeira vista agrada bem, mas depois a convivência ou aproximação a gente vai ver que não é nada disso. Então a gente precisa, vamos ter um pouquinho mais de beleza espiritual, né? Eu tenho que apelar para a minha beleza espiritual, porque a minha beleza física aqui está difícil, gente, mas nem se eu furar a fila, não consigo, tá bom? Espero que não tenha sido muito corrido, muito enrolado. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa. Está no livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. É um livro gostoso de ler. Ele é dividido por coisas. Tem gente que não quer saber eu não quero saber quero saber mais da parte científica. Está lá, tem tudo lá, tá?
é interessante, um livro de perguntas e respostas muito interessante, o Livro dos Espíritos. Nós vamos tirar bastante coisa, e tudo que está no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar melhor detalhado em Céu e Inferno, na Gênese, né? Vamos entender um pouquinho mais as coisas que estão no Evangelho, que o Livro dos Espíritos foi o 00 da obra de Kardec. Aí o 01, 02, aí vem Gênese, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e tal. Está tudo aqui, está tudo no Livro dos Espíritos. E cada obra de Kardec vem detalhando os assuntos que foram abordados no Livro dos Espíritos. Então é bacana a gente, é gostoso dele, pelo menos eu gosto, né? É gostoso dele, nos instrui, nos dá base. Tá bom? Então vamos fazer o nosso encerramento. Entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, com os nossos mentores espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores desta casa, pelas energias revitalizadoras que recebemos aqui. Agradecemos, Senhor, pela nossa casa, nossa família, pela possibilidade de comprar os medicamentos para a nossa enfermidade física. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho que temos, por termos reencarnados nesse país maravilhoso que é o Brasil. Muito obrigado, meu Deus. Que a vossa luz se estenda a todos aqueles que nesse exato momento se encontrem desamparados, que se acham desamparados e desassistidos. Que recebam a vossa paz, a vossa luz, o bálsamo para a dor da sua matéria e para a dor do seu espírito. Tenhamos, Senhor, uma excelente semana de trabalho, saúde, e que possamos dividir um pouquinho da sua mensagem que aqui recebemos com todos aqueles que convivem conosco, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossos relacionamentos. Tenhamos uma excelente semana. Graças a Deus, graças a Jesus.